E como é que você vai generalizar? Você precisa entender qual que é o problema que você quer resolver, certo? E beleza, entendendo o problema que você quer resolver, começa a te abrir um leque de opções, porque aí você não está olhando para algo, para uma funcionalidade que é implementada por uma lib. Você está olhando para o seu problema e o que atende aquilo. Por exemplo, você precisa comunicar 2 microserviços, certo? E você precisa fazer isso e você não quer fazer via HTTP, porque você quer fazer isso de forma síncrona. Então, veja, o teu problema é comunicar 2 microserviços de forma síncrona. O teu problema não é configurar o RabbitMQ, certo? Então, o que te permite... Quais são as tecnologias, então, que você tem à sua disposição para poder comunicar 2 microserviços de forma síncrona? E aí, beleza, de forma síncrona e consistente é importante para você? Resiliente é importante para você? Você quer rápido? Você permite lento, mas desde que seja... Mas desde que tenha consistência. Quais são as características dessa comunicação que são relevantes para você? X, Y, Z. Tá, beleza. Esse é o seu problema. Essa é a generalização que você está criando. O que vai, então, te atender? Certo? E, assim, aí você vai conseguir chegar num leque de opções. Pois é, então, e é importante que essa generalização ela seja feita direcionada pela fundação. Ou seja, você já tem uma implementação e aí você olha para aquilo assim, essa implementação não precisa estar num projeto, pode ser um POC, pode ser um teste, enfim, você pode trabalhar isso em paralelo, você tem, enfim, na nossa metodologia, tem etapas do processo de você trabalha o desenvolvimento do time, mas isso é conversa para outra live. Né? Então, assim, a generalização, aí como o Douglas falou, você precisa ter um bom entendimento do problema. E para você ter um entendimento do problema, você precisa ter feito, né? Porque senão você não aprende. Né? Você generalizar aprendendo, você assume um risco muito grande de generalizar algo que não era necessário. Né? E aí ficam aquelas camadas de software que simplesmente burocratizam o uso das tecnologias ou até mesmo deixam mais complexo o desenvolvimento e o uso da arquitetura. E aí você acaba tomando decisões mega complexas em cima de requisitos e funcionalidades que são da sua cabeça. Exato. Quando você quer resolver um problema de performance, quando esse problema de performance não existe para o cliente, certo? Tipo, ele quer rápido, então beleza, aí você faz rápido. Mas, assim, se não é relevante, você vai construir um código difícil de manter, difícil de ler para atingir performance, por quê? Não tem motivo. Aqui precisa de performance ali para fazer a venda, ou então para autorizar o cartão, ou então para exibir a foto na minha loja, certo? Então, beleza, você vai focar ali, né? E aí você acaba tendo mais liberdades, né? E a sua solução acaba sendo mais fácil de se adaptar, né? E assim, tá, você identifica então essas características, você conseguiu identificar os problemas que você precisa resolver, você tem uma fundação que é coerente, ela conversa entre si, e como é que você então parte, e quando você precisa então partir para a escolha, tá, eu tenho um leque de opções e o que eu tenho que olhar, né? Aí você começa a ver, tipo, tá, quais são as características dessas tecnologias que aderem com a minha arquitetura? Quais são as características dessas tecnologias que vão aderir com o meu contexto ou então com o meu cliente? E qual que é o impacto disso? Né? Por exemplo, tudo tem custo. É um custo monetário, pode ser licenciamento, ou então pode ter um custo de aprendizado, que também é financeiro. As pessoas vão gastar tempo E para às vezes rampar pode ser naquela até mais tecnologia. caro, né? E às vezes pode ser até mais caro, tem muita ferramenta que é gratuita e é absurdamente complexa de você trabalhar. Quantas ferramentas open source existem por aí que você consegue fazer de tudo com elas, mas a manutenção é um parto porque é difícil de você manter, é simplesmente difícil de você manter. Tem muita documentação confusa e tal, e aí
você está pagando por isso, porque o tempo que você leva para reagir a alguma coisa, isso é custo, né? Então, assim, você precisa fazer essa análise de impacto e selecionar tecnologias que dão match com o estilo arquitetural que foi adotado, que dão match com a infraestrutura que você tem à sua disposição. Não adianta você selecionar alguma coisa que vai te requerer 2 servidores, 2 máquinas virtuais, ou então N containers, uma mega CPU. Não adianta. A tecnologia que você vai escolher tem que caber dentro do teu cenário, certo? É muito importante fazer uma análise de impacto e filtrar as tecnologias que dão match com o que você tem na sua. Esse ponto que o Douglas trouxe sobre o tamanho, os requisitos necessários para a execução, isso é bem importante. Isso é um problema até que, digamos, eu tive, não, mas se apresentou para mim num dos experimentos que eu estava fazendo com uma tecnologia. Os requisitos dela eram fora do padrão que a gente normalmente está acostumado a usar no nosso ambiente, né? E eu queria fazer um teste no ambiente de desenvolvimento nosso com essa tecnologia, né? Só que para isso teria que se criar ou se mudar o ambiente para eu testar isso. Aí eu, poxa, não, calma aí, pô, né? Não. Aí eu e o SRE, né? Nós conversamos, né? E poxa, não vale a pena, né? Assim, assumir esse custo, né? Então, mas o que eu olhei ali, assim, o que a gente olhou, né? É que, por exemplo, se a característica dela é muito diferente da que você tem, você precisa avaliar os seus projetos e avaliar melhor, mais profundamente essa tecnologia e quando fizer a migração num pacote maior, né? Então, é por isso que é importante que você consiga, né? É que eu vou trazer 4 características que eu olho sempre, né? E depois o Douglas aí acho que pode complementar com mais algumas que cada um olha coisas de um jeito diferente, mas o objetivo é o mesmo. É sempre buscando a coerência, a entrega mais com menos, né? Assim, a tolerância à mudança, né? Uma certa flexibilidade e o suporte ao tempo, né? Ou seja, ela tem que durar.